Olá, artista, tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é a arte e a depressão. Você já se sentiu em um buraco negro? É assim que as pessoas se sentem e descrevem a depressão. Momentos difíceis em que elas não enxergam a luz no fim do túnel. Mas isso não acontece só com você. Grandes mestres da pintura passaram por esses momentos. E se você quer conhecer um pouquinho da história deles, então você já sabe. Não saia daí. Na época do Renascimento, a arte servia para expressar apenas o belo. Com o impressionismo, a arte passou a ter um outro papel. Não era só representar o belo, mas também expressar sentimentos. E com eles, a fuga de muitos artistas para expressar as suas dores. Desses artistas fabulosos que muitas vezes eram incompreendidos com suas dores. A depressão, os transtornos mentais, às vezes eram tratados como frescura. Sabemos que não é. É muito difícil passar por esses momentos e a arte ajuda em muito. Vamos lá? E o primeiro artista que vamos falar um pouco é o Francisco Goya. Goya era um pintor espanhol que teve um diagnóstico muito difícil de enfrentar. Uma perda severa da sua audição com apenas 47 anos. Além disso, o seu país, a Espanha, foi invadida por Napoleão Bonaparte. E lá, Napoleão deixou seu irmão tomando conta do país, que foi invadido, e lá teve muitas mortes sangrentas. A maldade humana fazia parte daquele momento e o Goya foi testemunha de tudo isso. Seus compatriotas em filas para serem fuzilados. Não foi fácil. E isso tudo foi traduzido na arte, em seus trabalhos. A maioria deles retrata justamente esse momento da invasão napoleônica. E agora vamos conhecer um pouquinho da história do Edvard Munch. Munch era um artista norueguês. Você talvez não lembre muito desse nome, Edvard Munch, mas a sua obra, com certeza. Quem nunca ouviu falar no Grito, uma obra que foi pintada no período impressionista, onde retratou uma angústia severa de uma pessoa em um período difícil. Mas o que atormentava tanto o Munch? Bom, para começar, ele perdeu a sua mãe muito cedo e antes de completar os 30 anos já havia perdido seu pai e o seu irmão. Pouco tempo depois, a sua irmã mais nova também adoece e vem a falecer, ficando apenas uma irmã que não aguentou a realidade, não soube suportar essa dor e ficou também doente de problemas psiquiátricos e teve que ser internada. Então veja que não é fácil ver toda a sua família desmoronar dessa forma, desaparecer e ele ficar totalmente sozinho. Daí você entende muito bem a angústia do Grito. E o próximo artista da nossa lista é o Henri de Toulouse-Lautrec. Lautrec era um pintor francês. Seus pais eram primos. Mas o que isso tem a ver? Bom, pelo fato deles serem primos, o Toulouse nasceu com uma doença que impedia o seu crescimento. Hoje, essa doença é conhecida como doença de Henri Toulouse. Para piorar, ainda quando criança, ele teve as suas 2 pernas quebradas, chegando na fase adulta com míseros 1,35 m. É muito baixo. Até mesmo para uma mulher é muito baixinho e isso dificultava demais com que ele fizesse parte dos círculos sociais. Ele não tinha amigos, sua mãe o super protegia. O Toulouse era muito mimado e fazia com que ele não soubesse trabalhar as suas limitações. Ele vivia em cabarés,
no Moulin Rouge, no Char Noir. Isso fez muito parte das suas pinturas, retratar as prostitutas. Ele bebia demais e isso também estava impresso em seu trabalho. Mas não foi só isso que o Lautrec trouxe para o mundo artístico. Eu posso dizer que o Toulouse foi o primeiro design gráfico da época. Pois é, você já deve ter ouvido falar na Arte Nouveau. O que vem a ser isso? Bom, o Toulouse fazia os cartazes para os cabarés, usava arte e as letras, fazia uma mistura gráfica que fez com que revolucionasse esse mercado que antes era alimentado apenas pela igreja e pelo governo. Aí a arte passou a ser financiada pela indústria. Enfim, foi uma verdadeira revolução na época. Como o Lautrec vivia nos cabarés, terminou contraindo sífilis e, infelizmente, morreu muito cedo, com apenas 47 anos. E o próximo artista da nossa lista é o Henri Matisse. A gente não pode dizer que o Henri Matisse foi um sofredor, de vida difícil. A família dele era bastante rica, ele não tinha doenças, mas como é que a gente pode dizer que ele sofreu? Bom, o Henri era estudante de direito, mas ele teve que fazer uma cirurgia de apendicite e teve que passar uns dias hospitalizado. Sua mãe levou para ele tintas e pincéis a fim de que matasse o tempo enquanto ele se recuperava. Quando ele começou a pintar, não quis mais parar, decidiu abandonar sua carreira promissora de direito e disse que iria viver de arte. Imagine, a sua família claramente foi contra. Todo mundo meteu pau a falar do Matisse e ele ficou meio escanteado na família. Você acha que ele deve ter ouvido pouco? Isso já aconteceu com muita gente que quis se dedicar exclusivamente à pintura e não soube como dizer não à família e terminou fazendo algo que não queria. Isso o atormentou por muito tempo. A angústia de agradar a todos e fazer o que ele realmente nasceu para fazer, que era ser artista. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da história de Amedeo Modigliani, que era um pintor italiano. Bom, Amedeo nasceu de uma família muito, mas muito pobre mesmo, que passava por grandes dificuldades financeiras. O Amedeo, mesmo no ventre da sua mãe, já veio para ajudar a família. Por que eu digo isso? Bom, tinha uma lei lá na Itália que dizia: tudo que estiver em cima da cama de uma mãe grávida não pode ser levado. A polícia entra na sua casa para pegar o que pudesse saldar as dívidas. Mas como ela estava grávida do Modigliani, colocou tudo em cima da cama e não puderam levar. O Modigliani muito cedo fazia traduções a fim de ajudar a família. Pouco tempo depois, ele sai da Itália e vai morar na França. Lá ele conhece uma mulher chamada Jeanne Buterni, que tinha 18 anos. Também era artista. Eles têm um caso e ela é engravida. Jeanne era de família muito rica, mas como ficou grávida, a família a deserdou. Pois é, você veja que ela tinha uma carreira bastante promissora, mas por se envolver com Modigliani e ficar grávida dele, não quiseram mais saber dela. Eles começaram então a morar juntos e quando ela engravidou do segundo filho é que o Modigliani decidiu casar com ela. Até então parecia que tudo caminhava bem, mas o Modigliani era muito boêmio, bebia demais e terminou ficando doente de tuberculose. E o Modigliani não queria tratamento médico, mesmo que a Jeanne insistisse bastante. Quando ele está muito doente, ele vai para casa para que ela cuide dele. Muito debilitada, ela consegue finalmente levar um médico para olhar o Modigliani, mas já era tarde demais. Em apenas 2 dias, ele definha totalmente e termina morrendo. Imagine a situação de Jeanne, com um filho ainda pequeno, grávida, sem estar casada, sua família que virou as costas e o seu marido morre dentro de casa. Ela não aguentou e se jogou da janela, morrendo na mesma hora. A desgraça
não acaba por aí. O pessoal pegou o corpo da Jeanne e levou para a família dela, que disse: se virem, a gente não quer saber dessa vagabunda. Pegaram o corpo da pobre da mulher, levaram de volta para o ateliê onde eles moravam e obrigaram as pessoas que cuidavam do ateliê a tratar do enterro dela. E foi assim que fizeram o enterro da Jeanne, colocando ao lado do Modigliani. Um artista que eu faço questão de colocar nessa lista é com certeza a Frida Kahlo. A Frida era uma artista mexicana e começou a sofrer muito cedo. Primeiro, ela teve poliomielite, que fez com que a sua perna ficasse mais curta do que a outra. Com isso, ela usava calça ou aqueles famosos saiões. Era para isso, para esconder esse defeito. Mas isso não foi o bastante para o sofrimento da Frida. Ela, aos 18 anos, cursava medicina e no caminho da faculdade sofre um terrível acidente de ônibus. Uma barra de ferro atravessa sua coluna e passa por sua vagina, rasgando tudo. Ela teve que enfrentar mais de 30 cirurgias. Sempre teve problemas para andar, muita dificuldade. E ainda perdeu os 2 pés, pois é, teve que ser amputado. Ela sofria demais com as dores causadas por esse acidente, mas ainda assim ela produzia, era o que tinha para fazer. Deitada na cama, ela conseguia ainda pintar com a tela virada para cima, tinha muito apoio do seu pai. Ela conheceu Diego Rivera, que era bem mais velho do que ela, já tinha nome artístico, e decide casar com ele. O Diego não valia nada, um verdadeiro cafajeste. Traía ela com Deus e o mundo, inclusive com a sua irmã, com quem teve 6 filhos. E a Frida só ficou sabendo disso quando as crianças já eram grandes. Vejam só quanto tormento na vida dessa mulher, fora o sofrimento que tinha fisicamente, mentalmente, também não tinha sossego. A Frida também passava por outros tipos de problema. Com a exposição que ela tinha junto com o Diego, que viajava muito, ela era sempre convidada para colocar os seus trabalhos em Nova York, em Paris, mas o que ela queria era expor no México, porque eram as dores dos mexicanos que ela retratava em suas telas, inclusive o feminicídio. Foi uma das primeiras artistas a tocar nessa ferida aí. As mulheres que eram brutalmente violentadas por seus companheiros estão lá impressos em seus trabalhos. A Frida foi até rotulada como pintora surrealista. Ela não aceitou isso. Eu não pinto o surrealismo, eu pinto a realidade que eu vivo. Muita desgraça. Ela não pintava para agradar ninguém, era apenas a sua válvula de escape e as pessoas às vezes não compreendiam ela, mas era impossível passar pelo trabalho da Frida sem falar alguma coisa. Ela morreu com pneumonia, mas algo me intriga muito. Ela tinha um diário e lá ela escreveu o seguinte na última folha: espero que a minha partida seja breve e que eu nunca mais volte. Ela sempre desejou morrer. Então, pode ser que isso seja uma despedida. Enfim, o legado da Frida ficou aí para pensarmos nas dores que vivemos e às vezes não sabemos como expressá-la. Mas é claro que nessa lista eu não poderia deixar de acrescentar William Vincent van Gogh. Van Gogh foi um pintor holandês e ele foi um dos que mais soube expressar as suas angústias, suas dores, seus problemas psiquiátricos através da arte. Van Gogh foi muito incompreendido. As pessoas diziam que ele pintava borrões, listras, linhas sem o menor sentido. O Van Gogh tentou até ser pastor para agradar o seu pai, que também era pastor. É claro que isso não deu certo. Ele decide então sair da Holanda e se mudar para Paris para tentar ser um grande artista.
Ele não fez sucesso algum, sequer vendeu mais do que 2 trabalhos. Foi internado várias vezes para tratar os seus transtornos mentais. Nessa época foi onde ele mais produziu paisagens, deixando belíssimos trabalhos que são apreciados até hoje. Um dos surtos psicóticos que ele teve, muito conhecido, foi quando ele cortou a própria orelha. Você sabe o que levou ele a fazer isso? Bom, ele ficou sabendo que seu irmão Theo iria se casar. Ele teve muito medo que o irmão o abandonasse, já que era a única pessoa com que ele contava. Ele cortou a própria orelha e deu de presente para uma prostituta para chamar a atenção do irmão. Muito difícil a situação dele. Internado, ele começou a produzir muitas pinturas noturnas que até hoje encantam muitas pessoas. Mas na época, coitado, ninguém nem dava o menor valor, o valor que ele merecia. Van Gogh morreu muito cedo. Aos 37 anos ele se suicidou, dando um tiro no próprio estômago, onde passou 3 dias sofrendo até que veio a falecer. E nosso 10º artista é um brasileiro, o Cândido Portinari, que retratava em suas telas a fome, a miséria. O Cândido foi diagnosticado com envenenamento por conta de uma cor chamada amarelo de cromo. Quando ele estava internado, o médico disse o seguinte: Cândido, você precisa parar de pintar, porque senão você vai morrer. E o Cândido falou: você acabou de me matar, eu não consigo viver sem pintar. Mesmo assim, em depressão, por estar afastado das suas tintas, dos seus pincéis, ele começa a desenhar muito. E quando tem uma pausa nesses problemas respiratórios, começava a intercalar pintar com desenhar, pintar com desenhar. Quando ele ficava melhorzinho, pegava nos pincéis. Quando adoecia, voltava para desenhar. Ele era um artista que produzia demais. Ele teve o convite para fazer uma obra em Milão, mais ou menos em 1960. Essa obra era imensa e ele já estava muito relaxado nessa época e não teve os mesmos cuidados de dar essas pausas e continuou a pintar com esse famigerado amarelo que o envenenou totalmente. Não teve mais o que fazer e ele veio a falecer envenenado por sua grande paixão, que era pintar. Então, o artista que você mais admirava estava nessa lista? Você sabia que ele passava por tantos problemas psicológicos, depressivos e que buscava na arte uma forma de refúgio? Deixa aqui, nos comentários. E você, como é que a arte entra na sua vida? Para extravasar um pouco da sua tristeza ou da sua alegria? Deixa aqui também. E você que não é inscrito ainda no canal, o que está esperando? Se inscreva agora mesmo, acione o sininho para ser notificado quando um novo vídeo subir. Também deixe um comentário, o seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima aula.